aquilo que nós conquistamos, as nossas felicidades, o dia que teu filho nasceu, tudo isso são sementes que foram plantadas lá. E aí tem as sementes das frustrações, certo? Só que tudo isso é algo natural, não é nada espiritual ainda. Certo. Quando que fica espiritual? Quando você olha uma grande plantação, você percebe que no meio dela, ela tem um espantalho. E o espantalho serve para que as aves de rapina não desçam e não comam as sementes. Certo. Porque mesmo as positivas, como as negativas, elas têm poder para nos ensinar. Então, os traumas, eles nos previnem de muitos erros do futuro. E quando eu digo traumas, são as adversidades que a gente enfrenta. E as coisas boas, elas nos dão energia e fôlego para continuar a viver. Qual que é o negócio? Quando nós não temos o Senhor no centro dessa nossa plantação, da nossa mente, nós ficamos à mercê de qualquer um que venha voando, pouse e tire as sementes que a gente precisava e coma os frutos que eram para ser nossos. Então, a questão mais importante é, se você quer ter uma vida em paz nessa terra, o centro da sua mente precisa ser Jesus. Então, se Jesus é o centro da tua mente, é o espantalho que se o pensamento intrusivo tenta chegar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque tem uma defesa dentro daquele campo. Então, por isso que eu digo que a maioria das pessoas pergunta depois que o mal já chegou. Depois que o dia mal já se apresentou na história. Quando você entende que Jesus, se ele vier primeiro, o mal não terá poder para vir depois, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o amam e o temem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se você ama o Senhor de verdade e você tem temor a ele, aquilo que poderia te atacar não consegue chegar em você. Então, a geração nossa, ela não precisa lidar com o problema no final. Ela pode lidar com o problema no começo. No dia que eu tava preparando essa mensagem, eu tava dentro do banho. E aí, cara, me veio um pensamento intrusivo. Ó, que interessante. Eu tinha acabado de preparar essa mensagem. 15 minutos depois eu tava no banho e eu comecei a pensar algo que é do meu futuro, que ainda não aconteceu, e comecei a ver de maneira negativa. Na hora, cara, eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim: em nome de Jesus, repreendo, Senhor, todo pensamento negativo, tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém. Cara, tirei a mão. Voltei a tomar banho e parece que aquele pensamento não conseguiu pousar, ele estava vindo. Então veja, é o sensor. Então se nossa geração entende que o centro da nossa mentalidade, do nosso coração, da nossa vida como um todo, precisa ser o Senhor, a gente vai se livrar de problemas desnecessários no nosso futuro. Sim. Que a gente não precisava passar por eles. Simplesmente se a gente tivesse feito certo desde o começo. Entende? Deus no centro. Romanos 12:2 diz: não vos conformem com esse mundo, mas transformem a vossa mente, sabe? A partir da renovação da nossa mente. O que a Bíblia está dizendo? Que essa mente que a palavra fala é pneumo, é alma. Certo. Então ele tá falando, olha, se você confia em Jesus, permita que ele renove a sua mente. Então o que é renovar a mente? Aí ele não é o espantalho, ele é o agricultor, ele é o que vai lá e tira a semente que não vai servir, ele vai lá e planta a semente que a gente vai precisar e depois ele cuida para que ninguém vá do campo que ele plantou. Sim. Entendeu? Então o espantalho é a figura do dono. O espantalho não é uma figura que não seja o dono, ele é o dono. Certo. Porque ele tá lá, ele tá mostrando que ele tá presente ali. E o Senhor é a mesma coisa na nossa mente. Quando ele tá presente, você pode ter certeza que grande parte dos traumas que a gente vivencia no nosso dia a dia seriam desnecessários se ele estivesse comandando todas as coisas. David, você é surpreendido ainda com Deus? Todos os dias. Todos os dias. Mas não é previsível que coisas surpreendentes vão acontecer? Então, você lembra quando a gente era mais jovem? Não sei se você teve essa experiência. No dia do nosso aniversário, todo mundo espera uma surpresa. Não é verdade? A maioria das pessoas, a minha família tinha muito essa tradição. E eu já fui surpreendido de duas formas. Uma, a surpresa não aconteceu. Eu também. E eu fiquei surpreso, porque não teve surpresa. Mas eu fiquei surpreso várias vezes porque a surpresa aconteceu de uma maneira que eu não havia previsto a forma com que ela aconteceria. Certo. Sabe? Certo. Eu me lembro de um episódio, eu era líder de jovens da minha igreja, e dois jovens que tinham problemas já crônicos de briga pessoal entre eles, fecharam o pau na minha frente, cara, e eu saí correndo com os dois, e separei os dois, e os dois foram correndo, gritando, não, nós vamos conversar com o pastor e tal, e eles entraram pra dentro da casa do pastor, e quando eu entrei, tava todo mundo lá.
Falei, cara, eu sabia que ia ter surpresa, mas eu não sabia que seria desse nível. Uhum. Ou seja, com Deus é a mesma coisa. Eu sei que eu posso ser surpreendido, mas eu nunca vou saber o nível da surpresa. Certo. Porque Deus ele é muito criativo. A forma que Deus opera é muito além da nossa lógica. Certo. Por exemplo, cara, eu tô aqui hoje. Para algumas pessoas, é o sonho um dia estar aqui com você. É o sonho conversar. Então, para pra pensar que há 10 anos atrás, se eu sabia que Deus ia fazer algo na minha vida, porque o Senhor falava comigo, mas eu jamais conseguiria imaginar que seria tão maravilhoso como hoje. Então, a surpresa de Deus é sempre quando vem além da nossa capacidade de imaginar. E isso é o viver o plano de Deus. Eu aprendo dessa forma. A gente planeja uma coisa, Deus vem e apresenta o plano dele. É tão melhor que você diz, cara, como é que é possível? Ou seja, você sabe que ele vai fazer algo melhor, mas nunca no nível que vai acontecer. Então a surpresa sempre é, meu Deus, como que isso aconteceu? Eu nunca teria criatividade Sim. de pensar nisso. Sabe? E Dave, quando você tá falando de Deus, dessa intimidade, dessa relação, dos planos, da confiança, da surpresa, do surpreendente,